tema da minha mensagem hoje é sobre o zelo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, zelo. O zelo, eu vou falar sobre isso. E eu quero começar em 1 Coríntios 3:9, que diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, diga assim: você é um cooperador, você é uma lavoura e você é um edifício. Sabe que quem trabalha no ramo da construção civil sabe o quanto é trabalhoso construir e o quanto é rápido demolir, não é? Você vê demolições aí acontecendo a um clique de um botão, prédios inteiros desabam, né? Então é muito trabalhoso construir, leva meses para construir e leva minutos para demolir. E sabe que a igreja, ela é um edifício em construção. Eu e você, nós somos líderes cooperadores de Deus. Se você está aqui hoje, meu irmão, eu e você, nós entendemos o nosso papel na igreja. Nós entendemos o nosso papel de amor por essa casa, de amor pela igreja, de amor pela obra de Deus. Se eu perguntar para você de 0 a 10 o quanto você ama a igreja, o quanto eu amo a igreja, meu Deus, eu tenho uma história de 24 anos com essa igreja. Se perguntar o quanto eu amo essa igreja, de 0 a 10 é 1000, é 1000. O tanto que eu amo tudo que nós construímos, tudo que nós caminhamos, tudo que já passamos juntos, tudo o que é uma história que está construindo sempre algo maior de Deus. Sabe que quando eu cheguei nessa igreja, a igreja liderada pela pastora Marisa, 24 anos atrás, e ela colocou um princípio no meu coração que eu entendi, e até hoje eu pratico isso. Ela dizia assim, nós estávamos lá na Vila Moema, e ela dizia assim: eu tenho ciúmes das coisas da igreja, eu tenho ciúmes das cadeiras, eu tenho ciúmes das louças. E aí eu comecei a entender, é verdade, isso aqui é de Deus. Sabe, querido, essa cadeira que você está sentado aí, tem que ter zelo, tem que ter zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, mas também pelas coisas. Ter ciúmes porque é meu, porque me pertence também. Então é impossível amar a igreja de Jesus e não amar o que Ele ama. Ele ama a sua própria igreja, e não dá para descrever a importância da igreja nas nossas vidas. Então, se ela é importante, então eu preciso cuidar, eu preciso zelar. E é aqui que eu vou falar do Salmo 69:9, que foi esse versículo citado por Davi, que se cumpriu em Jesus, quando Jesus entra no templo, e Ele faz a purificação do templo. Ele chega fazendo algo, é uma cena, quem já viu The Chosen, vai ver essa cena acontecendo. Aliás, eu vi repetir várias vezes essa cena, porque eu achei ela muito impactante, quando Jesus ele chega para purificar o templo, e tantas coisas que nós aprendemos sobre as atitudes de Jesus nessa situação. Então o Salmo 69:9 diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Jesus falou isso. Aliás, os discípulos, quando viram Jesus purificando o templo, eles disseram: se cumpriu, o zelo da tua casa me consome. Um amor pela casa, um amor pela obra, um amor pela missão do Evangelho. Sabe, queridos, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui protegeram com tudo que puderam e conseguiram a igreja nesses últimos meses, deram o seu melhor para proteger essa que é a sua casa, essa que é a sua família, esse que é o lugar onde você nasceu. Nós protegemos e vamos sempre proteger, e vamos sempre fazer esse papel de proteção. É uma proteção que nasce do amor, o zelo que nasce do amor. E o zelo, a definição dessa palavra é justamente isso: cuidado, dedicação, proteção em relação a algo
ou alguém. Nasce do amor e da responsabilidade e do compromisso. É paixão pelo que é santo. Zelo é uma das características de Deus. Êxodo 34:4 diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato zeloso. Deus tem zelo e Deus é zeloso. Está na identidade de Deus ser zeloso. Então, esse versículo diz: cujo nome é zeloso, é de fato zeloso. O zelo de Deus está ligado à fidelidade dele com a aliança. Deus tem uma aliança, e o zelo dele está ligado à fidelidade com a aliança, e está ligado também à justiça contra o pecado. Deus é justo contra o pecado. Então, quando nós vamos ver Jesus purificando o templo, e daqui a pouco já vamos entrar em Mateus 21, mas nessa introdução, nós precisamos lembrar que a ira de Deus nunca é perda de controle. Deus tem na medida da balança igual o amor e a justiça. Está na mesma medida, não tem mais peso para um lado e nem mais peso para o outro. Deus, Ele é justo de igual forma como Ele é amor. Então, quando Deus expressa a sua justiça, isso não é perda de controle emocional. O homem sim, os homens, eles perdem o controle das suas emoções. A ira do homem nasce de frustração, de ofensa, de injustiça, de revolta, mas de Deus não. De Deus nasce da santidade. Nós vamos ver na palavra de Deus, Paulo, um grande homem de Deus, que ele tinha muito zelo, ele era altamente zeloso. Antes da sua conversão, zeloso pelas coisas de Deus, mas um zelo que estava pegado à religião, à religiosidade, ao fanatismo. E depois da sua conversão, ele continua então com o zelo, mas agora o zelo da forma correta, o zelo da forma certa. Então Paulo, ele nos mostra que o zelo pode ser algo negativo. Pode ser negativo quando ele é sem conhecimento, quando ele vira fanatismo, quando ele gera perseguição ou intolerância. Esse não é o tipo de zelo que Deus espera de nós. Deus espera o zelo de acordo com a sua santidade. Jesus, Ele está purificando a sua igreja. Jesus está nos purificando, está me purificando, está purificando você. E aliás, Ele está purificando a igreja global. Ele está purificando a igreja no mundo. Ele está purificando toda a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não vem buscar uma noiva menina, criança. Jesus vem buscar uma noiva madura, pura, santa, sem pecado. Jesus vem buscar essa noiva. Então essa noiva é a noiva que está sendo purificada por Jesus. E eu e você somos noiva. Somos a noiva de Cristo, por isso nós estamos sendo purificados por Ele, lavados por Jesus, transformados por Jesus. Nós jamais sairemos dessa temporada as mesmas pessoas. Nós estamos sendo transformados, confrontados com o nosso próprio pecado, confrontados com quem nós somos e com quem Ele é, e com quem eu preciso me parecer. Eu preciso me parecer com Jesus, cada dia mais. Então nós vamos entrar agora nesse texto de Mateus 21, verso 12 ao 17, eu quero falar com você, 4 coisas que Jesus fez para purificar a casa. Como que Jesus fez para trazer a purificação da casa? Mateus 21, do 12 ao 17. Se você tem sua Bíblia, abre aí, deixa aberto aí nesse texto, que nós vamos discorrer sobre ele. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou.
Mas quando os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Primeira coisa que Jesus fez para purificar a casa: Jesus, ele denunciou o pecado. Jesus, ele confrontou, ele trouxe confronto. Versículo 12: entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O Espírito Santo está fazendo isso no nosso meio, está fazendo isso em nós, está fazendo isso em cada um de nós. Meu querido, é hora de olhar para cada um de nós, é hora de se ver, é hora de se olhar. Chegou o tempo de nos santificarmos como nunca antes. Chegou o tempo de sermos tomados pelo zelo do Senhor e dizer: pecado, aqui não. Pecado, aqui não. Aqui é casa de oração, aqui é casa do Senhor. Eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Mas veja, em todo tempo, esse Jesus que está purificando o templo, ele é o Cordeiro manso e humilde. Ele não perdeu a sua identidade e nunca perde, porque ele nunca perde o controle. Ele não age com mágoa, ele não age movido por emoções, ele age no zelo do Senhor, ele age no zelo do Pai. Então o que ele está confrontando aqui é muito mais profundo do que a comercialização de uma forma incorreta que estava acontecendo no templo. O que Jesus está confrontando aqui é a ênfase no benefício próprio em detrimento de coisas santas, ênfase em si em detrimento das coisas do templo, das coisas de Deus, das coisas sagradas, das coisas santas. Era um confronto sobre uma inversão de prioridades. Vamos lá, vamos botar as coisas no lugar, vamos botar o que precisa estar no lugar certo, coisas certas nos lugares certos. Jesus está confrontando sobre isso. Jesus está expulsando os que vendiam, mas ele também está expulsando os que compravam, os que consumiam. Ele está fazendo uma limpeza geral. Sabe, queridos, a igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. A igreja é o lugar que foi comprado por um alto sangue, o sangue de Jesus. A essência da igreja é ser parecida com Jesus. Jesus, ele está dando uma palavra muito firme, mas altamente pastoral. Ele está pastoreando aquelas pessoas, está cuidando daquelas pessoas com firmeza, mas ele está cuidando da igreja, da casa. E às vezes nós pensamos que para ser um edificador, eu vou só potencializar o que é bom, porque daí o que é ruim vai morrer. Eu vou só potencializar coisas boas, e o que é ruim naturalmente vai se perder. Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus, ele está confrontando. Ele está dizendo: não, aqui não, desse jeito não, não, assim não. Jesus está colocando as coisas no lugar, ele está colocando as coisas do jeito que tem que ser. O contexto, nesse momento, Jesus, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém, na entrada triunfal. Ele entra montado no jumentinho, ele está naquele lugar, as crianças gritando, a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi. E sabe que muitas pessoas achavam que Jesus, ele está ali, e ele veio como Messias para salvar Jerusalém dos romanos. Eles estão esperando o cumprimento de promessas ali, naquele momento, que era a respeito da chegada do Messias. Muitos ali nem estavam pensando em perdão de pecados, em salvação de pecados. Estavam pensando em salvação física, no reino natural. E estavam apegados até a promessas, porque sim, existem promessas bíblicas de que o Messias virá aqui nessa terra um dia e governará nesse mundo aqui.
Mas não era o que estava acontecendo ali. A prioridade de Jesus era a purificação espiritual, era a purificação da casa. Porque antes do cumprimento das promessas, Deus, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos transforma, Ele faz algo maravilhoso dentro de nós. Então eu e você precisamos pensar, quais são as mesas que eu preciso virar? Quais são as coisas que eu preciso mudar? Quais são as coisas que não dá mais para ser igual? Que eu preciso fazer, porque o zelo do Senhor está sobre mim, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. O amor sincero faz duas coisas: odeia o mal e apega-se ao bem, apega-se ao que é bom, o amor sincero. Então a primeira coisa, Jesus, Ele denuncia o pecado. Segunda coisa que Jesus faz para purificar a casa, Ele afirma a identidade, versículo 13, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Ele está dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Queridos, a identidade da igreja de Jesus, ela é infalível. A identidade da igreja de Jesus é ser chamada casa de oração para todos os povos. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa é uma casa de oração. Diga para ela, você é uma casa de oração. Uma casa de oração. A igreja, ela é identificada, a identidade da igreja está em 3 aspectos: individual, local e universal. A igreja de Jesus somos eu e você. A igreja de Jesus é a Catalise em Tubarão, e a igreja de Jesus, ela é universal em toda a terra. Então ela está identificada nessas 3 formas, e faz parte da igreja ser um lugar de entrega, como igreja local, nós nos identificamos, aliás, todos nós nos identificamos por aquilo que fazemos. O que nós fazemos denota quem somos, não é assim? O que fazemos denota quem somos. Então, o que fazemos como igreja denota a nossa identidade. O que fazemos? Essa igreja faz tanta coisa, e sabe quem faz? Vocês. A igreja se move de tantas formas. Sabe, essa igreja, ela trabalha com o mínimo contratado possível, por 2 coisas: gestão dos recursos, e para nunca esquecer que a igreja é movida pela voluntariedade de coração, para que sempre nós precisamos, eu preciso de você, irmão, eu preciso de você, porque eu sozinho não consigo. A igreja, ela é movida assim, dessa forma, um a um, pessoa a pessoa, fazendo com que as coisas aconteçam. Meu irmão, você já parou para observar um final de culto no domingo, como esse auditório fica sujo? Que coisa boa, é porque tem muita gente, é porque tem pessoas nesse lugar, mas a igreja é a casa do Senhor. Então tem pessoas aqui que vêm e que depois limpam todas as coisas, e que deixam as coisas prontas, preparadas, porque no outro domingo ou no outro culto, ela vai encher de novo. E assim é a igreja, a identidade das pessoas que trabalham nessa casa. Você já passou lá atrás do Kids e já olhou as pessoas servindo lá naquele lugar, como eles chegam e como eles vão embora, cansados, exaustos, mas felizes? Você já viu os nossos irmãos servindo no estacionamento, a forma como eles servem, seja num dia de chuva, seja num dia de sol escaldante, eles estão lá, zelando pela casa do Senhor, fazendo o melhor com aquilo que está nas suas mãos, o melhor, sabe, o histórico dessa igreja, de tantos anos, que todos os domingos, domingo após domingo, culto,
adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E quando as nossas celebrações começam, os ministros de louvor já estão aqui, não sei quanto tempo, minutos, horas antes, chegando sempre mais cedo, ensaiando durante a semana, preparando a adoração, preparando a igreja, se preparando para que o louvor suba dessa plataforma, a igreja adore, todos entrem num lugar de adoração, e domingo após domingo estamos aqui adorando ao Senhor. A identidade dessa casa. Aliás, querido, eu incentivo você a perguntar para as pessoas: o que você faz nessa casa? Quantas pessoas que estão com as suas casas abertas, com houses por anos, cuidando de pessoas, quantas pessoas estão se doando? Chega no domingo, você vê, ela está aqui servindo, chega no outro, ela está aqui de novo, chega numa conferência, ela está aqui, ela está sempre se entregando, porque essa é a identidade dessa casa, uma casa de oração. Nós não somos uma família, uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que está comprometida em agradar a Deus e zelar por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Jesus nunca atacou a identidade das pessoas, mas Ele combateu veementemente as atitudes erradas. Ele combateu, Ele ensinou, Ele exortou. Então o zelo é algo que protege o que é seu. Ser zeloso é proteger aquilo que é seu. Você vê o zelo nas fases da vida. Quando você olha uma criança, você já olhou uma criança cuidando do brinquedo dela? Ela cuida, ela brinca, desarruma, mas ela guarda e ela cuida, porque é meu. Ela é zelosa com aquilo que é dela. Um adolescente que organiza o seu quarto, não é? Tem adolescente aí? Um adolescente que cuida, que zela, por quê? Porque é meu, sabe? Jovens que honram seus pais, jovens que beijam seus pais, jovens que beijam seus avós, uma geração que honra a outra geração. Zelo pelas coisas que Deus nos deu. Alguém que sabe que aquilo que está em suas mãos não é seu. É assim como o profeta, o discípulo do profeta Eliseu, ele tinha um machado na mão, ele estava ali cortando a lenha, e o machado caiu na água, e ele disse: ai, meu Senhor, não era meu, era emprestado. O zelo de saber, não era meu, era emprestado, e agora? Eu preciso resgatar isso aqui. E daí acontece um milagre. Eliseu vem e um milagre acontece com aquele machado, ele submerge das águas. O zelo do Senhor no coração de cada um de nós. A consciência de que tudo é do Senhor faz de você um zelador de prontidão. Tudo é do Senhor, eu sou um zelador de prontidão. Não importa se eu tiver que juntar um lixo que caiu no chão, se eu for fazer o que tiver que fazer, eu vou zelar, eu vou cuidar, sabe por quê? Porque eu amo, eu cuido, tudo que eu amo, eu cuido. Romanos 12:11 diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Terceira coisa que Jesus fez para purificar a casa, Ele manifestou milagres, versículo 14. Então vamos lá, vamos repetir? A primeira coisa que Jesus fez para purificar a casa, me ajude aí? Denunciou o pecado. Segunda coisa? Como? Afirmou a identidade. E terceira, manifestou milagres, versículo 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Veja bem o contexto: Hosana ao filho de Davi, o contexto de pessoas adorando, Jesus entrando em Jerusalém. Ele então vai purificar o templo, derruba as mesas e de repente, do nada, ele começa a curar. Começa a haver manifestação de cura. A cura começa a acontecer. Os excluídos
cegos e mancos começam a se aproximar de Jesus. Um ambiente propício para acontecer curas, um ambiente propício do sobrenatural na igreja. Sabe, queridos, nós vamos entrar agora nessa série do Espírito Santo. Se prepare para a manifestação de curas, de milagres do sobrenatural no nosso meio, porque isso faz parte da identidade dessa casa, da identidade dessa igreja, a igreja de Jesus. Quantos aqui estão no propósito de jejum dessa semana? Glória a Deus, estamos aí nesse propósito, jejuando, buscando a presença de Deus. E eu estava fazendo esse propósito e eu senti, ao fazer esse propósito, uma atração. É como se estivesse assim, estou tracionada, estou pronta para ir para algum lugar. E eu pedi ao Espírito Santo: Senhor, eu quero usar essa atração que eu estou sentindo aqui agora. Sabe que é aquela coisa assim, estou jejuando e não deu fome? Então vou fazer mais um dia. E aí foi acontecendo isso comigo. Eu fui prolongando o meu jejum, fui fazer mais um dia. E aí fui fazendo, isso era uma atração espiritual, tracionando, colocando força. O jejum coloca uma força poderosa em nós, para alcançar um reino espiritual, aquilo que não dá para alcançar na força do braço da nossa carne. E aí eu pedi: Deus, eu quero canalizar essa força para o lugar certo. Porque às vezes a gente coloca a força no lugar errado, a gente começa a gastar energia com pensamentos ruins, a gente começa a nos desgastar nas nossas emoções. Mas agora, colocar força no lugar certo, na hora certa, meu querido, só tem uma coisa que pode acontecer: manifestação do céu na terra. Manifestação de Deus, do céu na terra. Então chegou o tempo de sinais e maravilhas nas houses, nas escolas bíblicas, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, nas suas coisas, em tudo que você colocar as mãos. Chegou o tempo da manifestação dos milagres. Estava lendo a Bíblia em Josué, estamos na leitura bíblica, e eu estava lendo e observando, olha a ousadia desse guerreiro do exército do Senhor, comandando todo aquele exército. Moisés havia então morrido e ele está à frente do exército, passa o Jordão a pés enxuto. Deus faz um milagre confirmando a autoridade de Josué, e ele está ali na beira do Jordão. Então todo Israel atravessa o Jordão, e eles estão agora na fronteira do inimigo, na fronteira do primeiro inimigo, que era Jericó. E quando chega ali em Gilgal, na fronteira com o inimigo, Deus diz o quê? Circuncide todos os homens. Deus manda fazer a circuncisão. Imagina, irmãos, a circuncisão deixava os homens em recuperação, em necessidade de se recuperar. Isso acontecia biblicamente falando, era uma ordem de Deus que fosse circuncidado os homens, era como se fosse uma cirurgia. E então, ali na fronteira com o inimigo, Deus manda eles fazerem uma cirurgia e ficarem vulneráveis. Sabe por quê? Porque eles acabaram de adquirir confiança por causa do milagre da abertura do Jordão. Quando o milagre vem, o servo de Deus se torna confiante. Então milagre não é questão de luxo, milagre é questão de urgência. Nós precisamos da manifestação dos milagres para adquirir confiança, porque confiança não é sobre o inimigo estar amedrontado, confiança é sobre: eu sei que o inimigo está amedrontado, porque o Senhor está comigo. Manifestações de milagres confirmam a autoridade. Deus quer confirmar a sua autoridade, meu irmão. Lá na sua house, impõe as mãos sobre as pessoas, ore, libere o poder de Deus, libere a manifestação do sobrenatural. E por último, coisas que Jesus fez para purificar a casa. Por fim, Ele protegeu a fé geracional. Versículo 15, diz assim: mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim,
Vocês nunca leram dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor? Veja bem, aqui tem uma indignação, mas não é zelo. É uma indignação que não é zelo. O versículo 15, no final do versículo 15, as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, deixaram os chefes dos sacerdotes indignados. Indignados. Uma indignação que vem do inimigo, que não é o zelo do Senhor, que vem de uma forma para calar a voz das crianças e de uma geração que Deus quer levantar. Enquanto uns queriam o cumprimento de promessas, outros queriam punir Jesus pelo alvoroço, as crianças estavam adorando. As crianças estavam só adorando, dizendo Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Estavam só adorando. Sabe, queridos, tem uma geração aí nascendo, adorando, só adorando, só adorando, só adorando, só adorando. E esses que estavam adorando, eles não ficam confusos, não ficam chateados com Jesus, não estão interessados em dizer para Jesus o que ele deve fazer. Deus está levantando uma geração de adoradores, e eu e você fazemos parte dessa geração de adoradores, que estão olhando para o lugar certo, para a pessoa certa, para Jesus, e Ele está purificando as nossas vidas, cada vez mais, cada vez mais. Uma casa de oração protege e promove a próxima geração. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Deus colocou coisas em nossas mãos e nós precisamos ter o zelo do Senhor. Ele quer aumentar o temor. Aumentar o temor. Feche seus olhos. Nós vamos orar. O verdadeiro zelo nasce do temor. Temor. Fique quieto um pouquinho e deixa o temor encher seu coração. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Toda sabedoria brota do temor. Quando Ele fala, nós estremecemos. O temor do Senhor está conosco. Ele quer aprofundar o temor nas nossas conversas, o temor no uso dos recursos, o temor no jeito que olhamos para as pessoas, o zelo do Senhor. Permita Ele entrar mais profundamente no seu coração. Permita o zelo. O zelo do Senhor não é ira, não é ofensa, não é mágoa, não é culpa, não é medo. É zelo por coisas santas, é zelo por aquilo que é santo, que vem de Deus. O zelo do Senhor. Reverência, reverência com as coisas de Deus, reverência com a atmosfera espiritual, reverência.
reverência na vida pessoal, no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de vestir, no jeito de comer. Reverência. Reverência na missão, na pregação do Evangelho. Reverência em não perder oportunidades. Reverência. O zelo, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Coloque a mão sobre o seu coração agora e ministre sobre você mesmo. Você é um sacerdote, você é um ministro, você é um líder. O que vai sair de você é o que está dentro de você. Nós precisamos crescer no zelo e no temor das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Somente uma vida temos e logo ela passará. Um dia diante do Senhor prestaremos conta de tudo o que Ele nos tem dado, de tudo o que Ele tem colocado em nossas mãos, e queremos ser achados fiéis e dignos de ouvir do Pai: servo bom e fiel, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste colocado, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Deus está abrindo novos acessos a pessoas fiéis. Deus está abrindo novas oportunidades a pessoas fiéis. A fidelidade nasce de dentro para fora. De dentro para fora. Não pode ser produzida pelo homem, mas é produzida pelo Espírito. Fique em silêncio por um momento e deixe o temor e o zelo do Senhor encher seu coração. O que precisamos cuidar melhor? O que eu preciso cuidar melhor? O que eu preciso cuidar melhor? Cuidar melhor para honrar o Senhor, para honrar o meu Deus, para honrar a Ele, porque Ele é digno. Eu quero deixar minha carnalidade, eu quero deixar a minha humanidade, eu quero cuidar daquilo que é de Deus, daquilo que é de Deus. Queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga a ela: nós vamos cuidar bem das coisas de Deus. Eu vou ajudar você, você vai me ajudar, mas nós vamos cuidar bem um do outro e das coisas de Deus, das coisas que Deus nos deu. Olhe para sua mão por um momento. Deus te deu coisas, Deus te deu pessoas. Nas suas mãos estão sementes para um futuro lindo que Deus preparou. Visualize essas sementes. Visualize que você está lançando essa semente em boa terra, o reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.